A gente vai continuar falando sobre jornada de trabalho, mas a partir de agora a gente vai falar de uma questão que é muito relevante em relação a esse tema, que é a possibilidade de compensação da jornada. Em outras palavras, a gente vai tratar da possibilidade de alguém trabalhar mais em um dia para poder trabalhar menos em outro dia, ou de alguém trabalhar mais em um dia para eventualmente não trabalhar em outro dia. A primeira dúvida que fica, então, é se isso daqui pode acontecer. E a resposta é positiva. Pode sim. E pode acontecer porque tem previsão expressa lá no artigo 7º da Constituição Federal. O artigo 7º da Constituição Federal, quando estabelece o limite da jornada, dizendo que ele é de 8 horas diárias, ou 44 horas semanais, diz que esse limite deve ser respeitado, observando-se a possibilidade de compensação da jornada. Bom, agora que a gente já sabe a finalidade de eu compensar a jornada e já sabe que a possibilidade existe porque tem previsão constitucional, resta a gente entender como é que eu posso redistribuir essas horas limites da semana para que a minha jornada seja eventualmente compensada. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que é uma semana de trabalho. E aí eu preciso que vocês entendam e decorem para sempre que a jornada de trabalho, ela é uma jornada distribuída em uma semana que tem 6 dias úteis: segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo é o dia não útil dessa jornada. Se eu trabalho 8 horas por dia em todos os dias úteis, eu vou ter mais do que 44 horas em uma semana. Se eu trabalhar o limite diário em todos os dias úteis, eu vou ter mais do que 44 horas na semana, ou seja, vou desrespeitar esse limite. É por isso que, numa jornada regular, as pessoas costumam trabalhar 8 horas por dia até sexta-feira e meio período no sábado. Isso daqui respeita o limite das 8 horas por dia e somadas respeita o limite de 44 horas semanais. Essa daqui é uma jornada regular. Agora pensa, vamos supor que eu trabalhe numa empresa que não tem atividade, ou pelo menos não tem vantagem em me deixar trabalhando no sábado, que é dia útil. Então, a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tem o domingo, que não é dia útil, e o sábado, que para minha empresa não é dia de trabalho, embora seja um dia útil. Agora eu tenho 44 horas na semana para dividir numa quantidade menor de dias. A lei autoriza que, nesse caso, a gente trabalhe as 8 horas diárias e que trabalhe 1 horinha a mais todo dia até completar 44 horas. Ao invés de eu trabalhar 4 horas no sábado, eu vou trabalhar essas 4 horas espalhadas durante a semana para ter de brinde um sábado livre. Essa compensação de tirar as horas do sábado e jogar essas horas durante a semana é uma compensação válida. Presta atenção que eu estou respeitando o limite de 44 horas semanais, não estou extrapolando esse limite, e que eu só estou trabalhando a mais uma única hora nesses dias para ter o sábado livre.
Eu não estou extrapolando a 8ª hora diária indistintamente. Isso é de fato uma compensação. São 4 horas espalhadas ao longo da semana. O nome dessa jornada é jornada inglesa. Ela é reconhecida inclusive pela jurisprudência. Existem muitas convenções e acordos coletivos de trabalho que prevêem essa forma de trabalho. Prestação do serviço de segunda a sexta, com 4 horas extras espalhadas na semana, para que o empregado ganhe o sábado livre. Mas ela não é a única forma de compensação de jornada regular. Existem outras formas de jornada regular compensada. E uma delas que vocês precisam conhecer funciona assim, ó. A semana tem os dias úteis: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que é dia livre. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que é o dia livre. Vamos supor que a minha empresa... Vou subir um pouquinho para vocês. Vamos supor que a minha empresa funcione no sábado, mas que a gente consiga fazer uma escala de funcionários que permita que nem todos os funcionários trabalhem todos os sábados, que a gente consiga fazer um rodízio. Como é que eu posso fazer isso compensando os horários e respeitando as 44 horas semanais ou as 8ª horas diárias? Um pouco mais complicado. É por isso que o TST reconhece expressamente que as empresas podem fazer a seguinte jogada. Em uma semana, o empregado trabalha 8 horas todos os dias, inclusive no sábado. Na semana seguinte, ele só trabalha 8 horas nos dias úteis e não trabalha no sábado e nem tampouco compensa as 4 horas do sábado, como aqui na jornada inglesa. Então, em uma semana, ele trabalha 48 horas, na outra semana, 40 horas. O nome desse tipo de jornada é jornada ou semana espanhola. Ela tem reconhecimento no TST, é considerada válida, muito embora na semana que antecede a compensação a jornada seja de 48 horas diária. Mas além desse tipo de compensação, que são compensações padronizadas, digamos assim, em que o empregado trabalha um pouco mais numa semana, sabendo que na mesma semana vai trabalhar um dia menos, ou que vai compensar em outra semana, existe a compensação por meio de banco de horas. O que é a compensação por meio de banco de horas? Nessa modalidade de compensação, as empresas mantêm um verdadeiro banco, como se fosse uma conta corrente, em que o empregado coloca tudo que ele trabalhou a mais nos dias dele de trabalho e também, eventualmente, o que ele trabalhou a menos. Vamos supor que um determinado empregado tenha, num dia de movimento muito intenso na empresa dele, trabalhado a mais por 1h30. Essa 1h30 não vai ser paga como hora extra, mas vai entrar nesse banco que o empregado tem. Aí, 10 dias depois, era aniversário de casamento dele e ele precisou sair um pouquinho mais cedo para comprar o presente da esposa dele. E ele saiu 1 hora mais cedo, por exemplo. Ele também não vai ser descontado no seu salário, mas vai abater daquela quantidade de horas que ele tem. Então, o banco de horas, na verdade, é essa forma de compensação em que todas as horas extraordinárias que o empregado fizer, assim como todos os seus eventuais atrasos, ou as saídas mais cedo, ou as ausências, vão sendo colocadas numa espécie de planilha.
e vão sendo abatidas. Do mesmo jeito que ele não recebe a mais quando ele faz hora extra, ele também não é descontado quando ele precisa sair mais cedo. E se no final dessas contas ele tiver um saldo de horas a receber, se ele trabalhou muito, fez muita hora extra e tiver muita hora, muito tempo para receber, ele pode inclusive trocar por folgas. Então vamos supor que num determinado caso, um empregado tenha no seu banco de horas 8 horas de saldo. Ele pode compensar isso folgando num dia que ele teria que trabalhar. Agora vem a parte interessante. Tudo isso, até a reforma, só podia ser determinado e só podia acontecer se houvesse intervenção do sindicato. Só haveria compensação de jornada e só haveria banco de horas se tivesse previsão expressa na convenção coletiva de trabalho ou no acordo coletivo de trabalho. Sem a intervenção do sindicato, nada podia ser feito nesse sentido. A reforma trabalhista trouxe uma mudança muito importante em relação a isso. E essa mudança está lá no 59 da CLT. Agora, a possibilidade de compensação, seja as padronizadas, seja por banco de hora, só precisa ser feita por convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho se o tempo a ser compensado for compensado num período de 1 ano. Ou seja, se aquela 1h30 que o empregado fez hoje vai ser compensado num período muito largo, de até 1 ano a contar de hoje. Agora, se a compensação se der em períodos mais curtos, pós-reforma, já é possível que haja acordo entre patrão e empregado, sem precisar da intervenção do sindicato, desde que esse acordo seja escrito. Se houver acordo escrito entre patrão e empregado, o banco de horas ou o acordo de compensação vão ser válidos desde que a compensação aconteça em até 6 meses. Ou seja, se eu fiz 1h30 a mais, eu não recebo como hora extra, faço um acordo escrito com o meu patrão, mas tenho que compensar num período máximo de 6 meses. Agora, o que é ainda mais fora do padrão que a reforma trouxe é a possibilidade das partes fazerem um acordo tácito, um acordo não escrito, um acordo que pode ser, portanto, verbal, um combinado, que pode ser, inclusive, só pelo comportamento das partes, sem qualquer formalidade. Nesse caso, o banco de horas e a compensação também são válidas, desde que a compensação aconteça dentro do mesmo mês. Ou seja, fiz 1h30 hoje para compensar na semana que vem. Para isso, depois da reforma, sequer precisa de acordo escrito entre patrão e empregado. Basta que eles tenham esse combinado, ainda que tacitamente. Agora, em qualquer um desses casos, e também já era antes da reforma trabalhista, existe um requisito que precisa ser sempre observado. Tanto o artigo 7º da Constituição quanto o artigo 59 da CLT falam que existe um limite de jornada normal de 8 horas por dia que pode ser acrescida de até 2 horas extras diárias, ou seja, o banco de horas ou a compensação, em tese, só são válidas
se respeitado o limite de 10 horas de 10 horas ao total, 8 horas regulares e 2 horas extras, com uma única exceção, que tem previsão lá na CLT, que é a jornada 12 por 36, em que o empregado trabalha 12 horas corridas, mas ganha uma folga bem maior que a tradicional, de 36 horas de descanso posterior. Então, guarda, mudanças importantes trazidas pela reforma trabalhista em relação à possibilidade de estabelecimento do banco de horas e da compensação. Antigamente, só por convenção, acordo coletivo, ou seja, o sindicato necessariamente tinha que aprovar essa compensação. Hoje em dia, a presença do sindicato é necessária exclusivamente para as compensações em período maior, de até 1 ano. Compensações em períodos mais curtos podem ser feitas diretamente entre patrão e empregado, por escrito, se o período de compensação for até 6 meses, ou mesmo tácito, se o período de compensação for de no máximo 1 mês, sempre respeitando em qualquer uma das situações a limitação constitucional e legal de duração da jornada, que é de até 10 horas por dia. Espero que vocês tenham entendido isso. A gente volta depois. Um beijo e tchau!